Olá, alunos, terceiro ano, tudo bem? Professor Dionísio, hoje nós iremos falar de redação, produção textual, tá? Provavelmente aí por conta da posição da câmera, mas produção textual nós iremos falar da arte de contar. Iremos falar de narração, foco narrativo. O que é um foco narrativo? Quais os elementos para uma narração? Nós iremos entender tudo isso aqui, ó, tá? Vamos lá? O Enem está chegando, precisamos nos preparar e nós estamos aqui nessa aula virtual com esse objetivo de fazer você construir todo esse entendimento e assim conseguir uma boa colocação no Enem. E você tem esse potencial. Vamos lá? Direto ao assunto. Deixa só virar a câmera aqui. Voltando aqui à nossa aula de redação, hoje nós vamos falar da arte de contar. Iremos estudar narração. Importantíssimo no Enem que está se aproximando. E para isso precisamos cada vez mais nos aprimorarmos, né? Então vamos lá. Nossa aula anterior foi sobre base argumentativa, mas nós iremos retomar este assunto de narração para seguir o cronograma, né, do ensino médio, e em seguida voltaremos com base argumentativa. Então vamos lá, narração. Bom, existe esse tipo de narração, né, o qual eu posso escrever, eu posso registrar a minha narração através da escrita, e aí tem uma série de símbolos, né? Tem ali um microfone, onde eu posso também narrar, uma série de coisas, né? De acontecimentos que a gente pode imaginar. E tem também a arte de narrar contando uma história, não é? Se a gente perceber aqui, ó, esse rapaz aqui, né, aparentemente ele está exercendo o papel de narrador, né? E aqui os participantes, né, que nós chamamos de interlocutores, tá? Nós vamos entender isso bem direitinho. Então vamos lá. O que é uma narração? É o tipo de texto que conta uma história, não é? Narração é o tipo de texto que conta uma história. Dentro do grupo de narrar, podemos encontrar outros gêneros, como por exemplo, narrar uma aventura, narrar um terror, narrar uma ficção, né? E aí cada gênero desse e tantos outros, né? Nós estamos falando do gênero narrativo, né? Então nós cada um tem sua estrutura, não é? Cada um tem a sua estrutura. Então vamos lá, vamos seguindo nos slides. Bom, aí nós temos dentro da narração os elementos da narrativa. Que elementos são esses, professor? Nós temos o foco narrativo, nós temos o narrador, nós temos o personagem, nós temos o tempo e nós temos o enredo. Todos esses componentes eles fazem parte da narração, da narrativa, tá? Então vamos estudar bem direitinho para que vocês possam entender, tá? De uma linguagem bem simples. Bom, o que é um narrador? O narrador é o núcleo dos fatos, é o primeiro elemento da narração, tá? Entendemos que para termos uma narração, nós temos que ter o narrador. Se não tiver o narrador, não vai acontecer a narração. Tá certo? Então, o narrador, ele é o núcleo dos fatos. Ele é o primeiro elemento da narração. Aí vamos lá. O narrador, ele pode ser em primeira pessoa, como também ele pode ser em terceira pessoa.
Nós vimos que lá num dos primeiros slides fala do foco narrativo, né? Então vamos entender o que é o foco narrativo. O foco narrativo é uma espécie de se olhar e contar uma história. É justamente aí, né, que existe duas formas de se contar a história: o narrador em primeira pessoa e narrador em terceira pessoa. Então vamos lá. Ele pode ser em primeira pessoa. Como? Quando ele conta uma história na primeira pessoa, a história do qual participa também como o personagem, tá? Então vamos lá. Em primeira pessoa é como se ele estivesse como personagem da história e fosse ele mesmo. Enquanto que o personagem, ainda em primeira pessoa, vai contar a sua história. Ou seja, prevalece aí o eu, né? Então o narrador em primeira pessoa é como se ele estivesse contando a história dele mesmo. E aí, depois do narrador em primeira pessoa, nós temos o narrador protagonista. O que é o narrador protagonista? É aquele narrador onde a figura principal da história e todos os acontecimentos giram em torno de si mesmo. Nós temos um exemplo bastante conhecido quando nós falamos do Capitão Nascimento, né, da Tropa de Elite. E também quando nós falamos de Brás Cubas, né, em Memórias de Brás Cubas. Então veja, nós estamos trazendo aí um elemento, né, do cinema e o outro elemento da literatura, para que a gente possa fazer esse contraponto. E aí nós temos também o narrador testemunha. Que narrador é esse, professor? É aquele que conta a história do lado de fora, na terceira pessoa, sem participar das ações. Ele conhece todos os fatos e, por não participar deles, ele narra com uma certa neutralidade. Então, esse é o narrador que ele exerce o papel de testemunha. Então, nós já temos o narrador como uma peça principal da narração, né? Ou uma das peças principais. E aí nós temos o narrador em primeira pessoa, que conta a história, né? Do qual ele também pode participar, ele também pode ser um personagem da história. Nós temos o narrador protagonista, que é aquele onde a história gira em torno de si mesmo. E nós temos o narrador testemunha, que conta ao lado de fora, na terceira pessoa, sem participar das ações. E aí ele, na sua narração, ele possui a neutralidade, a imparcialidade. Vamos lá. Aí vem o narrador em terceira pessoa. Narrador em terceira pessoa engloba o narrador onisciente e o narrador observador. Então vamos lá, o narrador onisciente, ele conhece toda a história, esse narrador, ele também é conhecido como narrador onipresente. É uma espécie, dizem que é uma espécie de Deus dentro de uma história. Por quê? Porque ele conhece toda a história, ele conhece os detalhes da trama. Além disso, ele tem conhecimento sobre seus personagens, desde sentimentos, emoções e pensamentos. E nesse tipo de foco aí, o que prevalece é a narração em terceira pessoa. Então, na terceira pessoa nós temos o narrador onisciente, que conhece todos os detalhes dos personagens, desde sentimentos, emoções, pensamentos, e narra-se em terceira pessoa. E aí nós temos também como terceira pessoa o narrador observador, que é aquele que apresenta as características da objetividade e a limitação espaço-temporal. Esse tipo de narrador, ele conta a história do lado de fora, né? Ele presencia a história e, ao contrário do narrador onisciente, ele não tem a visão de todos os aspectos, mas apenas de um ângulo. Ele é uma testemunha dos fatos, porém não faz parte de nenhum deles. Apenas produz a história. Então veja, nós temos que entender que quando falamos de narração, nós temos a narração, dentro da narração, o foco narrativo. E esse foco narrativo, tá? Nele eu tenho que entender
que eu tenho o espaço e o tempo. Eles são fundamentais dentro de uma narração. Então já vimos o narrador em primeira pessoa, o narrador em terceira pessoa. Vamos adiante. Bom, aí vem um dos elementos da narrativa, né? Já vimos o narrador e agora vamos para os personagens. Quem são os personagens? Os personagens são as pessoas, pode ser animais, sentimentos, coisas, seres que foram criados pelo narrador. São aqueles também personagens centrais, que são protagonistas, antagonistas, opositores de uma história. Então tem uma trama, tá? O qual eu vou narrar, e aí eu posso colocar, né, dentro dessa história, eu posso colocar como personagem um sentimento, uma tristeza, uma alegria, uma ansiedade, né, como os sentimentos. Eu posso colocar animais, eu posso colocar o passarinho, eu posso colocar um cachorro, um gato. Esse grupo vai ser meus personagens. E aí eu defino se ele vai ser o personagem central, se ele vai ser o protagonista, se ele vai ser o antagonista, se ele vai se opor, tá? E essa questão de protagonistas, antagonistas, opositores, nós iremos entender no desenvolvimento da narração. A gente chega lá. Então vamos lá. Aí a gente tem um outro elemento bastante importante na narração, que é o tempo. Este é o elemento relevante do enredo. Indica quando e como os fatos acontecem, sua duração, e cita os momentos que podem ser histórico, cronológico e psicológico, né? No tempo destacamos o tempo narrativo, né? Que é a ordem em que os fatos são narrados, que pode ser de forma linear e não linear, tá? Depois, eu sempre, quando nas minhas aulas, vocês sabem que eu gosto sempre de destacar, né, algumas palavras que despertam a curiosidade. Então, eu quero que vocês depois deem uma pesquisada no que significa linear e não linear, dentro do foco narrativo, tá? Essa vai ser uma tarefinha para vocês. Lembram que eu sempre gosto de levar alguns temas para que vocês possam pesquisar. Então, linear e não linear, eu destaquei aqui. E eu quero que vocês deem uma pesquisada para que vocês possam entender melhor, tá? Então vamos lá, já vimos personagens e tempo, né? E narrador. Então agora vamos para o enredo. O que significa o enredo? O enredo é a sequência de acontecimentos, né? Ele se ambienta no espaço e em determinado tempo, onde o narrador constrói a história que ele quer contar. É uma sequência de fatos postas de forma organizada e com sentido. Veja, toda a nossa escrita ela precisa estar organizada e ela tem que ter o sentido. Para que a história, né, o fato que será narrado, até mesmo dentro da narração, né, a gente organize e coloque o sentido, nós temos um elemento bastante importante nessa história, chamado coesão e coerência, tá? E aí a gente vai entender também bem direitinho. Então vamos lá. E aí a gente vem para os elementos do enredo. Os elementos do enredo são conflito, que é o elemento da história que se opõe ao outro, né? Que ele vai criar a tensão, tá? Depois nós temos a apresentação, exposição ou introdução, ou seja, é aquela ambientação onde as informações preliminares dos personagens da história vão acontecer. Então aqui é basicamente o início da narração, tá? Deixa eu colocar aqui meu apontador. Bom, então aqui, ó, tá vendo? A exposição ou introdução é a ambientação, as informações preliminares dos personagens da história. Já já a gente vai ver uma, tá? Depois nós temos aqui, ó, o estado inicial, né? Que são as ausências de conflito, uma situação. Ou seja, quando nós iremos começar a narração, a gente não pode de cara começar já com a situação problema, né?
nós temos aqui que, na narração, começar um pouco, né, dar a introdução, ou seja, é o estado inicial de uma situação que ela vai estar estabilizada até aquele momento. Vamos para o próximo. Bom, aí a gente tem o desenvolvimento, né, que é a parte da narração no qual se desenvolve os conflitos. Ou seja, aqui nós estamos praticamente saindo da introdução e entrando no desenvolvimento da narração, ou seja, o meio. A gente sabe que, tanto para escrever quanto para contar uma história, são divididos em 3 partes, né? Início, meio e fim. Então nós estamos aqui praticamente no meio da narração. Esse desenvolvimento é parte da narração no qual se desenvolve os conflitos, tá? E aí vem o suspense. Suspense é aquele momento de forte tensão, tá? É aquele momento em que todo mundo ele centra os olhos, tá? E é aquele momento esperado, né? O momento de tensão. Mas esse momento de tensão, ele está ligado ao desenvolvimento e, consequentemente, na introdução de tudo como foi descrito e como será narrado pelo narrador. E aí vem o suspense, né? Que é aquele momento forte de tensão, como nós já vimos, né? Que daqui vai ser gerado o clímax. O que é o clímax, professor? É o momento em que as ações atingem o topo da tensão, gerando aquele suspense, né? A gente costuma muito ver isso, e eu já falei para vocês, na piada. Tem certas piadas onde o desfecho, o clímax, ele é atingido. E da forma como se conta a piada, é que é perceptível o clímax. Então vamos lá. Nós temos o desfecho, que é a estaca zero da história, e quando os conflitos eles se resolvem. Nós temos a ação, que é a sequência de acontecimentos, tá certo? Então a ação é importante porque essa sequência aqui ela tem que estar cadenciada, essa sequência de acontecimentos. E nós temos o espaço, que pode ser os cenários dos fatos ocorridos, que podem ser geográfico ou físico, ou sociocultural, ou até mesmo social, ou seja, aquelas histórias contadas no contexto social, né? Bom, então, gente, vê só, nós já vimos aí, né, os personagens, já vimos o narrador, estamos analisando o foco narrativo, né? Vamos passar aqui. Bom, então eu já sei, não é, que a narração é contar uma história. E agora a gente vai analisar um texto narrativo, para que vocês fixem bem, tá? Esse texto vai chegar para vocês e esse texto vai chegar para vocês na íntegra, tá? O que foi que eu fiz? Eu peguei um texto, tá? De um texto narrativo, né, que ele foi analisado pela PUC de São Paulo, a Universidade PUC de São Paulo, e trouxe aqui alguns recortes para que a gente possa analisar. Mas esse texto que nós estamos analisando vai chegar para vocês aí, tá? Logo em breve. Então vamos lá. Bom, o texto fala de Cidade Maravilhosa. É um candidato do Enem, um estudante igual a vocês, que ele escreveu, né? Então vamos lá. Só para fixar bem, dentro da narração eu tenho o espaço, né, onde a história vai acontecer. Deve ser explorado, né, o tempo, que será um dos ingredientes fundamentais na importância da história a ser narrada. Os personagens, que também são importantíssimos na história. O narrador, que pode ser narrador, personagem ou observador, e que vai encontrar o enredo, né, que é o fato ou a história em si que será narrado. Então esse texto aí narrativo, Cidade Maravilhosa, eu trouxe aí esse trecho, né, para a gente analisar, tá? Então vamos lá. As alpercatas não lhe serviam nos pés ossudos,
ligeiramente encardidos por uma sujeira incrustada havia alguns anos. Menosprezado pela cidade maravilhosa, veja que eu destaquei aqui, ó, cidade maravilhosa, tá? Quem reconheceria Alberto em meio a tantos outros vendedores de picolé? Então vamos lá. Nesse primeiro trecho aí, né, existe já uma crítica aí, se nós observarmos, quando ele fala menosprezada pela cidade maravilhosa, né? Então, o que é que a gente pode observar aí? O autor ele começou já com a coerência do título, na descrição em que o próprio candidato ele fez, que é o tema do foco desse comentário, né? Então, quando ele diz aí, ó, menosprezado pela cidade maravilhosa, quem reconheceria? Bom, aqui, ó, quando ele fala, almejava crescer e tornar-se comandante do tráfico, sair do anonimato e ser visto em pompas de governo. Bom, quando ele fala, almejava crescer e tornar-se o comandante do tráfico, sair do anonimato e ser visto como pompas do governo, o devaneio destruiu e os chinelos arrebentados renderam-lhe a face no chão, junto aos picolés e ao sonho interrompido. Então essa história é de um adolescente, um jovem estudante, que vendia picolés dentro de uma comunidade no Rio de Janeiro, e essa comunidade ela era dominada pelo tráfico. Então quando ele diz aí, ó, quais os sonhos do garoto, né, ele está encaminhando para a trama. Quando ele fala almejava crescer e tornar-se comandante do tráfico, percebemos um tema muito importante, principalmente focado na cidade do Rio de Janeiro, onde é o poder do tráfico, da criminalidade. Então, nessa narração aí desse candidato, foi solicitado ao candidato que apresentasse a fala e a ação de 3 personagens, para a gente começar a análise, tá? Então, o primeiro personagem que nós vimos, vamos lá, o primeiro personagem foi o padre. É um trecho, um recorte que para a gente analisar. Então, quando ele diz aí, ó, por Deus, saiam, saiam, e abanava as mãos numa tentativa inútil de espantar o grupo, calma, menino, havemos de encontrar ajuda. Identificamos que a fala do padre aí é uma tentativa de ajudar o menino em meio à situação dos picolés. Só pode mesmo dar o apoio moral, mostrando por meio da fala e das ações que o padre não teria como resolver o problema, como foi solicitado na proposta. Então, o padre, né, é um dos personagens que nós percebemos, e quando ele diz, por Deus, saiam, saiam, ele grita para que o restante dos meninos saiam de cima daquele garoto que estava vendendo picolé. Mas aí a gente percebe, né, que o padre ele não teria como resolver aquele problema. Não é isso? Então essa é uma primeira fala da análise que nós estamos falando. Vamos ver o segundo personagem, que foi o policial. O policial chega e diz assim, aqui é a lei falando, disse o policial. Afastem-se dos sorvetes. Nenhum movimento ocorreu. Os garotos continuavam a atacar os sorvetes. Veja, nesse trecho aí a gente percebe que o candidato ele tenta mostrar o poder que a polícia deveria ter teoricamente. O normal era que a polícia chegasse e resolvesse o problema. Mas não é isso que nós observamos quando o policial diz para todo mundo se afastar, e aqui, ó, os garotos continuavam a atacar os sorvetes. Ou seja, dentro daquela comunidade, nem mesmo a polícia tem uma voz ativa a ponto de desapartar, né? ou parar aquela ação diante de uma outra pessoa. Aí vamos no terceiro personagem. Nós já temos o padre como primeiro, o policial, e vamos ver agora o terceiro personagem. O terceiro personagem é o motoqueiro, quando ele diz assim, olha, o que está acontecendo?
O que está acontecendo? Vou chamar o pistola para castigar vocês. Veja bem, percebemos que não é um motoqueiro qualquer nessa história, tá? É um motoqueiro que, pela linguagem, é uma linguagem coloquial, que é aquela linguagem que se aproxima das outras pessoas, né? E revela-se muito desse personagem aí, que apesar de não ter o domínio da norma culta, como as outras duas, né? No caso do padre e do policial, o motoqueiro ele consegue o que a polícia não conseguiu, que foi intimidar os garotos. E aí vai a crítica à Cidade Maravilhosa. Lembra que estava destacado lá a Cidade Maravilhosa? Vejam, o poder do tráfico. Nessa linguagem aqui, que a gente percebe que o motoqueiro não domina a linguagem culta, a norma padrão, tá? Mas ele tem sim uma linguagem em que se faz ser entendido pelos os outros meninos que estavam em cima do picolé, né? Para tentar fazer alguma coisa com o rapaz. Então veja, com isso, o autor ele caracteriza o personagem de uma forma diferente, condizente à crítica que ele queria fazer, que era a Cidade Maravilhosa. Será que realmente é a Cidade Maravilhosa, né, diante desse fato? E aí, na sequência, o candidato termina o texto reforçando a crítica que fez naquele momento, né? E aí ele mantém essa coerência, né, junto com o título. O título é Cidade Maravilhosa, né, quando ele diz o poder do tráfico. Então aí fica comprovado no seguinte trecho: o tumulto parou imediatamente e os olhos brilhantes voltaram-se para o motoqueiro, desta vez assolado pelo medo. Nesta cidade, porém, não há Deus que possa ajudar ou lei que possa ser cumprida. Há apenas um destino entre assaltantes e trabalhadores pobres, ligados por uma linha tênue e pouco esperançosa. A Cidade Maravilhosa está muito longe da ordem almejada pelo governo, tão ausente como Deus e a lei. Então veja, o autor ele fecha o texto produzindo esse parágrafo aí, né? De certa forma é uma crítica, é um desabafo nessa narração, né, que nós observamos e que estamos analisando. Então veja, a narração ela resume-se em contar uma história. Para que eu possa contar uma história, eu tenho que ter um narrador. Este narrador, ao relatar um fato, ao contar uma história, ele precisa ter os personagens, o espaço e o tempo, não é? Que fazem parte do foco narrativo. Esse narrador, ele pode ser primeira pessoa, como narrador protagonista e narrador testemunha. E aí eu também tenho o narrador em terceira pessoa, que pode ser o narrador onisciente, que é uma testemunha invisível, como narrador observador, tá certo? E aí dentro dos elementos da narrativa, nós temos os personagens, né? As pessoas, os seres que fazem parte daquela história ou do fato a ser narrado. Eu tenho o tempo, que pode ser transcorrido de um acontecimento dentro de uma história, algumas horas, alguns dias, alguns anos. Eu posso também, dentro desse tempo, ter o tempo cronológico, né? No caso do relógio propriamente dito, e o psicológico, né? Que é aquela sensação que cada personagem tem ao passar do tempo. E aí eu tenho o espaço. O espaço ele pode ser físico, como também pode ser um espaço psicológico, aquele espaço interior do personagem, de seus pensamentos, de suas vivências, de suas emoções. E eu tenho também, deixa eu tirar aqui, eu tenho também o enredo, né? O enredo é a história da narrativa que serve como fio condutor resultante da relação entre os personagens e o seu entorno. Dentro do enredo nós temos a apresentação, né, que no caso é a introdução dos fatos,
o clímax, o desfecho e o conflito. Então, gente, esses são os componentes que formam uma narração. Esse material está chegando para vocês logo em breve, tá? E aí, as atividades, e vamos pesquisar. Enem está chegando. Grande abraço.